Henrique, vamos receber aqui o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, ex-diretor do FMI, já está aqui nos bastidores. Deixa eu colocar aqui. Já está aí. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite, Henrique. Tudo bem, obrigado. E vocês? Tudo bem. Vamos lá. Eu quero começar, posso? Vou começar já perguntando o seguinte. Aí, o Banco Central segurou em 15 de novo a Selic, Paulo. Como é que isso aí para ti já virou? Você lembra? Você já não está nem mais ligando para isso? Ou o que você está vislumbrando daqui para frente? Ou era esse mesmo script? O Banco Central, na minha opinião, perdeu mais uma oportunidade de começar a redução da taxa de juros. Já podia ter começado a reduzir o juro gradualmente desde o final do ano passado. Os indicadores estão apontando para isso. Inflação controlada, decadente, economia desacelerando. Então, não há. E aí, outra coisa, e finanças públicas sofrendo o impacto dos juros altos praticados pelo Banco Central, que levam o custo da dívida pública. Então, é desalentador ver que o Banco Central mantém intocada a taxa de juros nominal, que leva a taxa real à faixa de 10%. Pouquíssimos lugares no mundo apresentam uma taxa real de juros dessa magnitude. Ô, Paulo, eu vou pedir para o Caian colocar na tela uma postagem de hoje do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele sobe o tom das ameaças contra o Irã. Eu vou ler aqui um pedaço. Uma enorme armada está a caminho do Irã. Ela se move rapidamente, com grande poder, entusiasmo e determinação. É uma frota maior, liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, do que enviada à Venezuela. Assim como no caso da Venezuela, está pronta, disposta e apta a cumprir sua missão rapidamente, com velocidade e violência, se necessário. Esperamos que o Irã se sente à mesa de negociações o mais breve possível e chegue a um acordo justo e equitativo, sem armas nucleares. Faça um acordo, vou adiantar um pouco. Eles não fizeram e houve a Operação Martelo da Meia-Noite, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior, não deixe isso acontecer novamente. Obrigado pela atenção. Paulo, como é que você está vendo aí a postura do Donald Trump, né? Invadiu a Venezuela, sequestrou seu presidente, bombardeou a Venezuela, importante lembrar, matou toda a equipe de segurança do presidente Nicolás Maduro. Muitas vezes as pessoas não falam disso, né? E como é que você vê, como é que o mundo está reagindo, a Europa está reagindo a essas crescentes agressões do Donald Trump à diplomacia e ao direito internacional? Bem, Miguel, em primeiro lugar, é preciso sempre levar em conta que o presidente dos Estados Unidos é uma das principais fontes de fake news que nós temos no planeta hoje. Ele não diz nada com nada. A incoerência é a regra, né? E você veja, por exemplo, esse caso do Irã. Quando eles atacaram da última vez, o Trump afirmou publicamente várias vezes que tinha destruído o arsenal nuclear iraniano com aquele ataque que fez junto com Israel. Como é que agora ele pede para o Irã se desarmar nuclearmente se ele já tinha resolvido o problema antes? Não bate nada com nada, né? Na verdade, nessa questão do Irã, todo o aparato político e militar dos Estados Unidos está a serviço de Israel, vamos lembrar. Né? Muito importante lembrar esse aspecto, porque mais do que os Estados Unidos, Israel é a principal interessada na destruição do Irã. É isso que Israel quer. É isso que os americanos vão tentar, possivelmente, que é transformar o Irã num país disfuncional, tipo Síria, tipo Líbia e outros que eles destruíram, né? Mas o Irã o Irã é um osso duro de roer. E eu me pergunto que preço os americanos terão que pagar se forem em frente. Vamos ver se vão em frente mesmo, né? Porque você mencionou aí a Groenlândia. O Trump parecia que estava prestes a intervir na Groenlândia há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, e depois aquietou. Né? Por outro lado, tem o caso gravíssimo da Venezuela, né, em que a operação sem precedentes de sequestro de um presidente. Né? Então, nós temos uma situação de grande incerteza no mundo inteiro
E não me surpreenderia que a coisa possa piorar, porque o presidente dos Estados Unidos é totalmente um canhão solto no convés, digamos assim, né? E agora, só uma coisa antes de devolver a palavra a vocês, só um ponto que acho que é importante a gente pensar, a respeito do qual a gente deve pensar. Qual é a relação entre Trump, nesse seu primeiro ano de segundo mandato, e a tradição imperial americana? Eu diria a vocês que o Trump é um agravamento, é uma exacerbação de algo que pré-existia. Os Estados Unidos agressivos e imperiais, e mais do que isso, em declínio relativo, sobretudo por causa da ascensão da China, inseguros e propensos a usar da violência para continuar tentando manter a sua hegemonia em várias partes do mundo, entende? Então, é importante fazer essa distinção, que Trump é apenas um fenômeno de algo mais amplo, porque não me parece que seja confortável pensar, bom, vamos ter uma turbulência aí enquanto o Trump for presidente, mas depois as coisas melhoram de novo. Não. Nós temos uma potência imperial perigosa, disposta a fazer as maiores violências, porque não aceita o declínio, não aceita que está perdendo espaço no mundo e quer usar todos os seus instrumentos para tentar reverter, ou pelo menos conter, esse declínio. Agora, Paulo, esse assunto envolvendo Donald Trump, eu quero, com todo o conhecimento que você tem, sobretudo em questões econômicas, naturalmente, eu queria puxar para o cenário eleitoral brasileiro desse ano. O senso comum dizia até, digamos assim, o ano passado, antes da confusão direta com o Brasil e também antes do Trump, entre aspas, se apaixonar pelo Lula, né, e agora repetir toda semana que ele é um cara muito legal, o senso comum dizia que assim que o período eleitoral brasileiro ocorresse, não ia ter conversa. O Trump ia interferir de uma maneira direta, porque o interesse dele é que a extrema-direita e o bolsonarismo volte ao poder no Brasil. Teve aquele quiprocó todo com as tarifas e depois aquele encontro em 21 de setembro lá nas Nações Unidas, em que o Trump, a partir dali, passou a fazer juras de amor ao Lula, acertando as tarifas, isso é uma negociação mais técnica, mas depois reiterando várias vezes que ele gosta do Lula pessoalmente, repetiu isso em situações, enfim. A partir de agora, o Trump envolvido nessa confusão toda que está mundo afora, em vários cenários e com focos diferentes, eu queria saber o que você pensa a respeito do comportamento dele, que ele vai apresentar eventualmente ou não, na eleição brasileira, quando a coisa começar a acontecer de verdade. Você acha que o Trump deve voltar a apelar em nome da extrema-direita, ou a relação dele com o Lula agora e a questão tarifária devem impedir que ele se movimente numa interferência? Como é que você vê, Paulo? Henrique, eu repito, o que o Trump diz, você não leva a ferro e fogo, ele fala qualquer coisa. O que você chamou de juras de amor, com grande exagero, ao Lula, são coisas que podem no dia seguinte mudar, entende? Eu entendo que os americanos estão observando a América Latina, os Estados Unidos tem uma estratégia expressa já várias vezes, né? Publicamente, no documento de segurança nacional, no documento do Pentágono, que saiu mais recentemente, de estratégia de defesa, eles têm a concepção de que devem controlar o hemisfério ocidental, da Patagônia até a Groenlândia, né? Essa é a visão que eles agora proclamam com uma insistência que antes não se via, né? E eles estão conseguindo muitos avanços na América Latina. Em vários países, você já tem governos alinhados aos Estados Unidos, ou subservientes aos Estados Unidos. O caso mais notório é Milei, na Argentina. Onde é que existem ainda pontos de resistência ao trumpismo, ao poder imperial americano na América Latina? Basicamente, eu diria que, principalmente, em países como Cuba, México, Colômbia e Brasil, né? A Nicarágua também. Os demais países ou estão enquadrados ou estão caminhando para isso. Então, qual é a estratégia americana preferida? É ganhar a guerra sem disparar tiros. Como é que se faz isso? Elegendo um vassalo, como eles conseguiram ter na Argentina, entende? Então, tem duas eleições importantes pela frente.
desse ponto de vista geopolítico na América Latina. A de maio, se não me engano, é maio, a eleição na Colômbia, onde o candidato Petro, por enquanto, é favorito, e no Brasil, em outubro, onde o Lula é favorito à reeleição. Eu não tenho, posso estar enganado, vou dizer que eu não tenho dúvidas, mas eu acredito que os Estados Unidos, o Estado americano, através de seus tentáculos, através de seus múltiplos aliados e satélites aqui dentro dos Estados do Brasil e da Colômbia, vai tentar derrotar o candidato Petro e o candidato Lula à reeleição. E aí você veja, quem são os candidatos alternativos? Flávio Bolsonaro. Esse sim faz juras de amor a Israel. É uma coisa até constrangedora. Como pode um político que pretende ser presidente de um Estado da importância do Brasil bajular cinicamente o Estado genocida de Israel? Entende? E isso já se subordina aos americanos. Você viu, né, Henrique, que quando houve esse ataque à Venezuela, todos os candidatos de direita, ou quase todos, se manifestaram a favor da intervenção americana. Muitos pedindo intervenção brasileira. Saiu da boca do Nicolas Ferreira que ele queria que sequestrassem o Lula também. Sim, mas eu estou falando dos candidatos a presidente, não essa figura excêntrica desse Nicolas. Os candidatos a presidente, inclusive Tarcísio, que é considerado um candidato mais equilibrado por alguns observadores. Então nós estamos numa situação muito delicada, porque você pode não gostar do Lula, achar que o Lula tem vários problemas. Eu mesmo faço críticas diversas à atuação do governo brasileiro, mas nós não temos outra opção para nos livrarmos de uma vassalagem em relação aos Estados Unidos, senão reeleger o Lula. Se aparecer outra opção, vocês me avisam, mas por enquanto só temos essa, né? E volto a dizer, o Império vai interferir. Me surpreenderia se não interferisse. Porque, veja, não adianta nada esse negócio de ficar dizendo sou amigo, não sou amigo, gosto de fulano, não gosto de cicrano. O que interessa é que há um Estado profundo nos Estados Unidos, que se expressa no governo atual americano. Mas tem interesse, tem tentáculos. Essa operação muito bem sucedida na Venezuela, isso não foi obra do governo Trump. Isso é toda uma estrutura que está se montando militar nos Estados Unidos para fazer intervenções em outros países. Entende? Então, nós vamos ter que ficar de olho muito aberto. Essa eleição, na minha opinião, é a mais importante das nossas vidas, por causa da natureza da oposição que se faz ao governo Lula, entende? Aliás, eu vou dizer, Henrique, Miguel, eu já estou assim, ficando numa situação lamentável como brasileiro. Em 2018, eu disse, é na eleição mais importante da nossa vida. Em 2022, agora é essa a eleição mais importante da nossa vida. Em 2026, estou dizendo de novo, essa é ainda mais importante. Porque agora nós temos um fator novo, que é o Império Americano, numa agressividade sem par, entende? Esse fator é novo e é muito perigoso para o Brasil como país, né? A gente poderia acrescentar, Paulo, que a situação internacional, como você mencionou, é mais delicada do que em eleições anteriores, porque tudo que os Estados Unidos quer é que o Brasil se rebaixe a condição de vassalo para votar com os Estados Unidos na ONU, né? Os Estados Unidos, por exemplo, atacar o Irã, ele recebeu o apoio do Brasil na ONU, e como o Brasil é um país que tem um capital diplomático alto, né? A única coisa que a gente tem é um capital diplomático relativamente alto, a Europa respeita a gente, a China respeita, a Rússia respeita, pela nossa diplomacia, que é muito competente. Agora, por exemplo, você vê, a Europa, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que você acha que a Europa está lidando com isso. Você teve esse fórum de Davos, né, que deu muito o que falar. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, fez um discurso muito forte, repercutiu muito. O Trump, no dia seguinte, já saiu ameaçando o Canadá, continua ameaçando, um Canadá de mais tarifas. Agora, a Europa, quando
Quando o Trump atacou a Venezuela, sequestrou seu presidente, a reação da Europa, ela oscilou entre o apoio àquela operação notoriamente legal. O Macron, a primeira postagem do Macron foi de apoio, né? E depois eles recuaram um pouco, mas ninguém fez críticas diretas aos Estados Unidos. As instituições europeias, como a Ursula von der Leyen, a Kaja Kallas, fizeram postagens tão comedidas que basicamente não queriam dizer nada, falaram em lei internacional, mas não mencionaram os Estados Unidos. Foi basicamente quase um apoio. Com o Irã foi atacado uns meses atrás, os Estados Unidos atacou o Irã, como você lembrou. O primeiro-ministro da Alemanha, né, ele falou uma coisa horrível numa entrevista, disse que os Estados Unidos faz o trabalho sujo para eles, né? Uma coisa horrorosa. E porque o mundo, não sei se é ingenuidade nossa, mas o mundo meio que esperava que a Europa fosse uma voz equilibrada nesse processo, né? Porque ela fica meio que no meio ali, né? Ela poderia ter uma postura mais assertiva, mais corajosa em relação aos Estados Unidos, mas não. A Europa, ela sempre decepciona. Você acha que agora, com esse discurso do Carney, e o próprio Macron subiu um pouquinho o tom, você acha que a gente pode esperar alguma coisa da Europa enfrentar os Estados Unidos? Olha, a Europa está numa decadência, eu diria, até mais acentuada do que a dos Estados Unidos. Basta olhar a baixa qualidade das lideranças europeias, quase sem exceção. Os nomes que você mencionou aí de líderes europeus, nenhum deles se salva. Nenhum deles está à altura de ser primeiro-ministro ou presidente de um país importante, como são os países europeus. Então, eu não esperava, vou dizer, uma voz equilibrada da Europa. Acho que era irrealista esperar isso. O que me surpreendeu nesse último ano de governo Trump foi a baixíssima resistência da Europa aos ataques sofridos pelos americanos. A Europa se dobrou à pressão americana em vários momentos, na questão tarifária, em questões internacionais de outra natureza. A Europa deixou de ter uma voz própria e passou a se subordinar em larga medida aos Estados Unidos. Quando os americanos começaram a ameaçar usar a violência para absorver a Groenlândia, parece que houve uma reação finalmente dos europeus. A gente não sabe muito bem, porque essas coisas são naturalmente mantidas em sigilo, mas ficou uma certa impressão, Miguel, que o Trump recuou em relação à Groenlândia, pelo menos temporariamente, e não obteve nenhum deal, como ele fala, nenhum acordo com os europeus que ele possa apresentar como sucesso. Então, isso ajuda os Estados Unidos. O presidente americano faz um barulho tremendo, agride os aliados, agride seus aliados tradicionais. União Europeia, Reino Unido, Canadá, etc. Faz o diabo, humilha várias lideranças, chama o primeiro-ministro do Canadá de governador, fala em anexar o Canadá, fala em invadir a Groenlândia. É um tumulto que está se criando, entende? E os europeus, eu tenho a impressão que finalmente, assim como os canadenses, estão se dando conta de que precisam reagir. Não podem mais... Porque você lembra, Miguel, havia uma tese que a nossa mídia aqui propagava, que o Trump é um sujeito muito vaidoso, narcisista, que o importante é bajulá-lo, dar a entender que vai fazer as coisas que ele quer, fazer elogios públicos a ele. Os europeus tentaram esse caminho, se humilharam, e não deu resultado nenhum. Quando você tem um valentão, o que acontece se você dá sinais de fraqueza quando um valentão aparece? Ele te ataca. Só tem 2 países que estão, de fato, resistindo ao Império Americano na sua fase atual. A Rússia e a China. Esses são os 2 países que têm mostrado cacife. Desculpe, tem vários outros resistindo também, mas só 2 resistem com eficácia. A China deu uma lição
aos Estados Unidos no embate econômico. E a Rússia está dando uma lição à OTAN com as vitórias que está tendo no campo de batalha, entende? Então, esses dois países estão fazendo a diferença. Agora tem outros que estão sob ameaça também que a gente tem que admirar, né? Cuba, por exemplo, que está sujeita a um embargo fenomenal. O Irã, vamos ver como é que vai se desdobrar, se desenrolar. Agora, só uma coisa antes de devolver a palavra a você, Miguel. Há uma conjectura, que eu não sei se tem fundamento, de que os europeus fizeram sentir os americanos, em torno da questão da Groenlândia, que eles se desfariam rapidamente de papéis do Tesouro Americano que estão nas suas reservas. Essa informação teria sido um fator-chave no recuo dos Estados Unidos. Pode ser, não sei, não tenho nenhuma informação de bastidor, mas essa conjectura faz sentido porque o Trump só reage à força. É um engano pensar, como o brasileiro costuma pensar, não, nós vamos na malemolência, um jogo de cintura, uma conversa aqui, outra conversa ali, que nós vamos lidar com esse monstro. Isso é um engano. O Lula tem muitas qualidades, né, como negociador e como pessoa, sabe se posicionar frequentemente, mas não vamos contar só com isso, né? Nós estamos Miguel, essa é a pior situação geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial. Não é pouca coisa que está acontecendo no mundo, né? E achar que nós vamos nos livrar dos riscos simplesmente porque o Lula ficou amigo do Trump, coisas desse gênero, é péssimo, sabe? É realmente alimentar uma ilusão que nós não podemos mais alimentar. O Paulo, tem um dado aqui que eu vou trazer. Bem, vou falar aqui oralmente. Eu pensei que tinha colocado no grupo, que é a produção de energia da China. A China, no último ano, ela acrescentou mais produção de energia só em um ano do que toda a carga energética nacional dos Estados Unidos. A China está aumentando de forma muito impressionante a sua produção energética, a produção solar também, produção eólica. Você viu que o Trump, no discurso de Davos, o Trump é doido, né? Ele inventa umas coisas. Ele falou que a China vende para o mundo inteiro turbinas eólicas, mas não usa. A China usa muito turbina eólica. A China acabou de inaugurar a maior turbina eólica do mundo, uma coisa assim monstruosa que ela botou no mar. E se a gente for falar só da solar, né, ela está aumentando a carga de energia solar de uma forma muito impressionante todo ano. Inclusive, o Elon Musk falou também no Davos, ele apareceu de surpresa lá. Eu vi o discurso, o Elon Musk é meio esquisitão, né? Ele aderiu ao Trump, aderiu à extrema-direita, mas ele falou uma coisa que eu acho que é importante a gente... Ele entende de algumas coisas, né? Que o futuro da energia é solar. Ele falou que do sol que da onde vai vir o principal, e o futuro, inclusive, vão ser satélites. Satélite captando energia solar no espaço, né? Que aí não tem noite, fica o dia inteiro lá. Mas, enfim, essa questão energética da China e a própria atividade, a própria pujança econômica da China, de forma geral, né? Cresceu 5% agora em 2025, mesmo com o tarifaço. Como é que você está vendo a presença econômica da China e geopolítica também nesse novo cenário? Olha, os americanos estão percebendo isso que você está resumindo com alguns indicadores já há algum tempo. E desde o segundo mandato do Obama, depois do primeiro mandato do Trump e depois com o Biden, os americanos têm sistematicamente tentado obstruir o desenvolvimento da China, com sanções econômicas, com sanções tecnológicas, com ataques localizados a empresas chinesas. Eles estão fazendo isso repetidamente. Com o Trump 2, agora a partir de janeiro de 2025, intensificou-se essa tentativa de obstruir o desenvolvimento da China. Só que a China, eu morei lá, você sabe, né? Também estive agora no final do ano passado, passei 4 semanas na China, de novo, e
a China é um país que tem uma característica, entre muitas outras positivas, ela planeja no longo prazo e ela se prepara para os desafios. Então, quando ela sentiu a mudança dos Estados Unidos, ela relutou, hein? Ela relutou. Ela preferia continuar um caminho de ascensão pacífica, mas ela foi percebendo que os americanos não iam permitir uma ascensão pacífica. Então, ela se preparou para um enfrentamento, que foi o que ela fez em 2025 e vai fazer em 2026. Entende? E os americanos tiveram que recuar na guerra tarifária em relação à China, como nós sabemos. Né? Então, eu diria que a China é um exemplo para o mundo, não só de espírito de luta, mas também de capacidade de preparo, de planejamento. Entende? E é um país com força militar, é uma potência militar também. Né? Então, os Estados Unidos, veja, estão hoje numa situação que eles nunca enfrentaram, Miguel. É o seguinte, no século passado, eles tinham a União Soviética como rival. A União Soviética era um rival militar, político-militar, mas não era um rival econômico. Depois tiveram o Japão como rival, que era um rival econômico, mas não era um rival político-militar. Agora eles têm a China, agora que eu digo, é dos últimos 10, 15 anos, que é ao mesmo tempo um rival político-militar e econômico. E é um país que está crescendo em influência com os tropeços dos Estados Unidos. Eu vou te dizer, Miguel, eu não consigo, pode ser que eu esteja falhando na minha percepção dos americanos, mas eu não consigo ver que sentido faz para a estratégia política americana agredir repetidamente, humilhar até os aliados tradicionais dos Estados Unidos, os europeus e o Canadá, notablemente. Que sentido faz isso? Em que isso ajuda os americanos a conterem a ascensão da China, que é a principal preocupação geopolítica que eles têm? Me parece muito estranho, sabe? Esse movimento que se faz em relação aos aliados tradicionais dos Estados Unidos. E a Índia, Paulo, como é que você está vendo a Índia? A Índia também é uma potência, cresceu mais de 7% em 2025. E vai presidir os BRICS agora em 2026. Como é que você vê o papel da Índia? A Índia já tem uma população um pouco maior que a da China, está crescendo nos anos recentes mais do que a China, e, como você diz, preside os BRICS. Agora, a Índia é um outro exemplo do que eu estava te dizendo antes. Por que o governo Trump resolveu também atacar a Índia com tarifas pesadas, maiores do que aquelas que aplica a Rússia, a China? Entende? Olha, eu posso te dizer, porque conheço também os indianos. Eles acreditam ou acreditavam que tinha uma relação especial com os Estados Unidos. Como é que ficou essa crença quando os americanos, no ano passado, aplicaram uma punhalada pelas costas, aumentando drasticamente as tarifas de forma unilateral, as tarifas sobre importações? Isso vai mudar a postura da Índia? Eu espero que sim, viu, Miguel? Porque dentro dos BRICS, eu dou meu testemunho, dentro dos BRICS, a Índia frequentemente foi o país que mais atrapalhou o progresso do grupo em questões concretas. Sabe? Por quê? Porque justamente os indianos viam a relação especial que eles acreditavam ter com os Estados Unidos como um contraponto geopolítico indispensável para eles no temor, por causa do temor que eles têm em relação à China, entende? Então, a Índia vinha sendo um fator de divisão ou de atraso no processo BRICS. Então, a pergunta que fica no ar é: a Índia vai rever as suas posições em função do que aconteceu no ano passado? Vai fazer uma presidência eficaz dos BRICS? Ou vai ficar cumprindo tabela? Não é? Essas são as questões que nós temos que examinar agora ao longo do ano de 26, no que diz respeito à Índia, né? Muito bem. Vamos liberar o Paulo. Paulo, muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço, boa semana para você. Obrigado, Miguel. Obrigado, Henrique. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês.